Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje a leitura sugerida para nós encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, que dizem o seguinte: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ok? O tema da leitura: uma promessa para todos os crentes em todas as épocas, em todos os lugares. Pois bem, irmãos, uma promessa que foi feita antes da aparição do nosso Senhor Jesus. Uma promessa que foi feita antes que o Senhor Jesus iniciasse seu ministério. Não foi Jesus quem prometeu, ele também prometeu, mas Deus já vinha prometendo isso ao seu povo. E a forma dele colocar isso em prática foi através da sua igreja, em nome de Jesus. Pois bem, ainda em Atos, capítulo 2, os versículos de 15 a 21 vão dar início à pregação de Pedro naquele momento. No momento em que a igreja iniciava o vigor dos seus trabalhos. No momento em que a igreja recebia a sua unção, a carga necessária para fazer a obra de Deus efetiva no meio dos homens. Para fazer uma obra não apenas de filosofia. Não que filosofia seja errado, bem pelo contrário, nós precisamos de muita filosofia na nossa vida. Mas não apenas de filosofia, não apenas de pregação, não apenas de retórica, não apenas de discussões intermináveis, mas de poder de Deus, de graça e de glória vindo da parte de Deus para os homens. E o caminho, o canal, o instrumento usado para isso, a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que foram batizados em nome de Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e que agora representam, são os representantes, são os embaixadores de Cristo na terra. Pois bem, mas aí Pedro chama a atenção dos judeus, porque um momento causou um certo furdunço, como a gente pode ver aqui no capítulo 2. Quando eles viram aqueles homens falando em línguas, quando eles viram aqueles homens falando nos idiomas em que eles eram nascidos, e ainda ficaram sabendo que os homens não tiveram educação para isso, não sabiam falar em outros idiomas, que eram homens pobres, que eram homens de trabalhos simples, os quais não exigiam nenhum conhecimento linguístico, mas homens simples que estavam falando no idioma deles, nos idiomas em que eles eram nascidos. E ainda mais, com esta fala glorificava a Deus, com esta fala engrandecia o nome do Senhor, glorificava o nome do Senhor. E a forma como aquilo acontecia, a forma como aquilo se manifestava, a forma como eles se manifestavam àquele público, a forma como eles falavam, os que entendiam davam graças a Deus e se admiravam. Mas havia aqueles que não estavam entendendo nada. Havia aqueles que não estavam compreendendo coisa alguma do que estava acontecendo. Esses, muito provavelmente, eram nativos da própria cidade. Eram cidadãos da própria cidade de Jerusalém. Não estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. Quem estava entendendo? Os estrangeiros que estavam na cidade. Eles estavam compreendendo. E aí então Pedro toma a palavra e começa a pregar. E ele começa no versículo 15 da seguinte maneira: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, sendo 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui, não tem ninguém embriagado aqui. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a promessa. Esta é a promessa que foi feita pelo nosso Deus a toda a humanidade. A todos aqueles que foram predestinados para a salvação em Cristo Jesus. A todos aqueles que foram indicados para o caminho da salvação. E quem são essas pessoas? Toda a raça humana. Todos nós fomos criados e conduzidos para a salvação. Porém, nós temos que dar a nossa resposta positiva. Nosso Deus é soberano e Ele tem um controle de tudo e nada escapa do seu controle. Mas isso não o faz impor sobre nós a sua vontade. E isso aqui o torna, de fato, cada vez mais atraente por aqueles que o conhecem. Qualquer outro no lugar dele obrigaria a todos fazerem a sua vontade. Não o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que respeita o indivíduo. É aquele que respeita aqueles que estão sob o seu comando. O controle que é dado a ele é cedido por aqueles que o amam. Por aqueles que querem estar na sua presença e ele não aceita que seja de outra forma. Por isso essa promessa é dada a toda a humanidade. Porém, quem vai tomar posse dessa promessa? Quem vai se apoderar dessa promessa? E aqui eu posso abrir um parêntese para falar de promessa. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas que vão ler a Bíblia, muitos leitores da Bíblia, vão tomar para si promessas que não lhes diz respeito. Promessas que não são para a igreja de Jesus, que é o que nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, tem promessas que é para nós. E tem promessas que estão na Bíblia que não são para nós. Não cabe a nós. O que cabe a nós? Essa promessa aqui cabe a nós. Essa promessa aqui é para nós. Para nós que aceitamos a Jesus Cristo. Então, quem vai tomar posse dessa promessa? A igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não tem rótulo. A igreja de Jesus não é a Assembleia de Deus, nem é a Igreja Batista, nem é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus são aqueles que de fato renderam-se ao Senhor e se converteram ao seu nome. E isso não tem nada a ver com rótulos de religiosidade. Tem a ver com corações quebrantados. Homens e mulheres que se dobram diante da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. É a minha igreja, é a minha casa. E eu sei o quanto aqui o trabalho com a palavra de Deus é sério. O quanto aqui a palavra de Deus é levada a sério. Porém, nós somos um grupo que nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. A Assembleia de Deus, ela representa sim um grupo de pessoas que glorificam a Deus e representam a Deus. Mas ela não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está dentro da Assembleia de Deus, que somos nós. Aqueles que foram batizados em nome de Jesus, os quais receberam o perdão de seu pecado, porque renderam-se a Jesus, porque permitiram que o Espírito os conduzisse por esse caminho. E ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a mostrar para aqueles que buscam essa intimidade com Ele, para aqueles que querem de verdade andar com Ele e tê-lo como mestre, e tê-lo como Senhor, e tê-lo como orientador, Ele começa a revelar as coisas maravilhosas do céu. Coisas de cima, coisas que estão nos céus, Ele começa a revelar aqui na terra.
Então confunde-se em determinados momentos o céu com a terra, porque a terra entra no movimento da glória de Deus, de tal maneira que confunde-se a adoração com a adoração que é feita no céu. Esses são os sinais que seriam feitos na terra, os sinais dos céus que são feitos na terra, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, o mover sobrenatural do Espírito de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que atenderam o chamado de Deus. Sim, isso diz respeito a nós também. Isso diz respeito, essa promessa é para nossos dias também. O nosso comentarista vai falar dos cessacionistas, aqueles que acreditam que esses prodígios, que esse sinal, que isso que aconteceu aqui foi só lá e pronto, está acabado, ali encerrou, foi só para dar um início, foi um motor ligando, então precisava desse trampo. Mas não. São pessoas que têm medo do mover do Espírito. São pessoas que leem a Bíblia apenas como um livro e não querem mergulhar nas profundezas do Espírito Santo. Não querem experimentar, de fato, isso que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. Essa mania, irmãos, que nós temos de ficar regulando como que as pessoas têm que se relacionar com Deus, como que as pessoas têm que se relacionar com o Espírito Santo. Sabe quem que pode regular como que eu devo me relacionar com o Espírito Santo? Eu mesmo. Só você pode te limitar. Só você pode trazer limites à sua vida no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo. Então não se limite. Permita que o Espírito Santo te conduza por este mundo de revelação. Permita que o Espírito Santo se revele a você como ele é, para que você consiga alcançar o máximo que ele tem para a sua vida. Para que você seja de verdade aquilo que ele planejou. Não seja só um fragmento, não seja só uma sombra daquilo que Deus planejou para este mundo. Deus quer revelar o seu Filho. O Espírito Santo quer revelar os filhos de Deus ao mundo. E os filhos de Deus ficam se podando, ficam pisando em ovos, ficam tendo cuidado, com medo daqueles que vão nos criticar, daqueles que vão zombar. Nós não temos que ter medo dessas pessoas, nem temos que ter raiva. O único sentimento que pode entrar em nossos corações em relação a essas pessoas é o sentimento que entrava no coração de Jesus. Eles são ovelhas que não têm pastor. E nós temos que orar por eles, para que também eles venham para esta caminhada e andem e experimentem o Espírito Santo como ele é. Essa pessoa incrível, esta pessoa maravilhosa, essa pessoa que ama, essa pessoa que quer ter um relacionamento com cada um de nós. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo se relacione com você. Este é um excelente dia para isso. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esses vídeos. Não esqueça de abençoar outras vidas com este vídeo. Traga outras pessoas para o canal. Tragam outras pessoas para participar conosco neste canal, que é sim um canal que pode vir a ser um grande instrumento de Deus para abençoar vidas. Ajude-nos e seja você também um propagador da palavra de Deus. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.